Quando a gente fala de análise combinatória, no fundo a gente está falando de contar possibilidades. Mas, olha, nem toda contagem é igual. Hoje vamos dominar uma das ideias mais poderosas para fazer isso: as combinações. Para a gente começar a aquecer os motores, vamos pensar nisto aqui. Qual é a diferença fundamental entre escolher 3 pessoas para um time e ter os 3 primeiros colocados numa corrida? A resposta para isso, ela destrava todo o conceito. Pois é isso mesmo. A palavra-chave é ordem. Num pódio, a ordem é tudo. Ouro, prata e bronze faz toda a diferença. Mas num time, a ordem da escolha não muda o time que vai jogar. E é exatamente nesse território, onde a ordem não importa, que moram as combinações. Vamos explorar essa ideia um pouco mais a fundo. Para entender de verdade o que é uma combinação, o grande segredo é saber quando a gente pode simplesmente ignorar a sequência. Olha, esse contraste aqui deixa tudo super claro. Do lado dos arranjos, a sequência é crítica. Ana em primeiro e Beto em segundo é um resultado totalmente diferente de Beto em primeiro e Ana em segundo. Agora, nas combinações, se Ana e Beto estão na equipe, eles estão na equipe. Ponto. A ordem em que foram chamados é irrelevante. O que conta é o grupo. E aqui está a definição certinha. Uma combinação nada mais é do que um subconjunto. É sobre pegar uma parte de um todo maior, sem se preocupar com a fila ou com a sequência. É o que, e não o em que ordem. Certo, mas como é que a gente calcula isso sem ter que listar todas as opções na mão? Não é mágica, não. É um raciocínio muito elegante que leva a gente até uma fórmula. Vamos construir isso juntos? A lógica por trás disso é brilhante. Primeiro, a gente finge que a ordem importa e calcula todos os arranjos possíveis. Aí, a gente percebe que contou o mesmo grupo várias e várias vezes, em todas as ordens que ele podia ter. Quantas vezes? Exatamente R fatorial vezes. Então, para corrigir essa contagem exagerada, é só dividir o total de arranjos por esse número de repetições. Simples assim. E essa dedução lógica entrega pra gente esta fórmula, limpa, poderosa e pronta para usar. Ela é a nossa chave para resolver qualquer problema de combinação daqui para frente. Ok, teoria entendida. Vamos colocar essa ferramenta para trabalhar num cenário bem clássico. O problema é este: 15 pessoas disponíveis e precisamos formar grupos de 4. De quantas maneiras únicas isso pode ser feito? A primeira pergunta a se fazer é sempre a mesma: a ordem importa? E aqui, a resposta é um sonoro não. Um comitê com João, Maria, Pedro e Ana é idêntico a um comitê com Ana, Pedro, Maria e João. O grupo é o mesmo. Bingo! É um caso de combinação. Agora é só alimentar a fórmula. O nosso N é 15, o total de pessoas, e o nosso R é 4, o tamanho do grupo. A partir daqui, a matemática faz o trabalho dela. E o resultado? 1.365 comitês distintos. É um número surpreendentemente alto, não é? Isso mostra como a combinatória revela um universo de possibilidades em situações que, à primeira vista, parecem simples. Se a fórmula funciona para pessoas, será que funciona para geometria? Vamos mudar completamente de cenário e ver a versatilidade dessa ideia. Essa é uma pergunta clássica da geometria. Pensa num polígono qualquer. Quantas linhas retas a gente consegue traçar conectando os vértices dele que não sejam os próprios lados da figura? O raciocínio é bem parecido. Uma linha reta é definida por 2 pontos, certo? E a ordem não importa. Então, o total de linhas que podemos traçar entre todos os vértices é C de N 2 a 2. Mas atenção, esse cálculo inclui os lados do polígono. E como as diagonais são só as linhas internas, basta subtrair o número de lados. E isso nos dá uma fórmula geral fantástica. O número de diagonais de qualquer polígono é simplesmente a combinação de seus vértices 2 a 2 menos o número de lados. Uma solução super elegante para um problema visual. Um problema parecido, mas ainda mais direto. Com 7 pontos espalhados numa folha, quantas retas diferentes a gente consegue traçar que passem por eles? A lógica é a mesma. Para definir uma reta, basta escolher 2 pontos. A reta que liga A e B é a mesma que liga B e A. A ordem é irrelevante. É um problema de combinação pura e simples. Ao aplicar a nossa fórmula C de 7, 2 a 2, a gente chega na resposta: 21 retas únicas. Rápido, direto e preciso. Tudo graças ao poder das combinações. Bom, nós vimos a teoria,
a lógica por trás da fórmula e até aplicações em áreas diferentes. Agora, vamos destilar tudo isso na ideia central que precisa ficar. Então, a regra de ouro é esta. Se a tarefa é formar um grupo e a ordem da seleção não altera o resultado final, a ferramenta certa é a combinação. A pergunta a se fazer é sempre: a ordem importa? Se a resposta for não, o caminho é este. E para encerrar, fica a provocação. Ao montar uma playlist, escolher os ingredientes de um prato ou até organizar um projeto, as combinações estão em todo lugar, moldando as nossas possibilidades. Quais delas agora vão saltar aos olhos?